No vídeo anterior eu comentei sobre o tema 1348 e falei que o placar estava 3-0 para o contribuinte. Expliquei que esse entendimento tem um impacto direto em holdings que têm atividade preponderantemente imobiliária, porque o STF vai definir se há uma imunidade incondicionada ao ITBI na integralização de capital social quando a gente tem uma atividade da empresa, da pessoa jurídica que está integralizando aquele capital de forma ampla ou de forma mais restritiva. Então, se a atividade imobiliária, ela também é abarcada por essa imunidade constitucional. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar esse tema. E aí agora eu preciso atualizar aqui para vocês como é que ficou depois do início do julgamento, que era para terminar agora na sexta-feira, qual é a realidade agora que nós vivemos. Nós tivemos uma virada que traz um impacto direto no planejamento patrimonial e que é necessário agora você prestar bem atenção no que eu vou falar, porque o ministro Flávio Dino, ele pediu destaque no julgamento do plenário virtual e isso significa que o julgamento voltou para estaca zero. Nós tínhamos um cenário favorável para o contribuinte, mas tudo pode acontecer. Claro que existe a possibilidade dos ministros que votaram a favor dessa imunidade incondicionada, né, mais ampla, existe a possibilidade deles manterem, existe. Só que a gente precisa trabalhar com todos os cenários. E é isso que eu vou explicar aqui, o que você já pode fazer mesmo antes do julgamento do STF. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Bom, só para a gente fazer uma linha do tempo do que aconteceu antes de começar o julgamento, nós tínhamos um cenário favorável, nós começamos o julgamento com um cenário favorável, então até o voto da ministra Carmen Lúcia, nós tínhamos 4-1 para o contribuinte. De quem foi esse 1 que é contra a imunidade incondicionada? O ministro Gilmar Mendes. Eu abri aqui o voto dele, porque tem alguns pontos do voto dele, tem alguns pontos que são muito fortes, assim, tem uma argumentação mais robusta, mas existem alguns argumentos que vão de encontro com a própria interpretação mais justa da Constituição e mais acertada. Então, a gente teve todo esse imbróglio e aí chegou no ministro Gilmar Mendes, ele votou, abriu essa divergência e o que era para finalizar, o julgamento que era para terminar no dia 27, não acabou, porque o ministro Flávio Dino pediu no dia 26 de março o destaque. O que é isso, Amanda? O destaque. Ele pediu destaque para que o julgamento desse tema seja feito no plenário físico e não no plenário virtual, como estava sendo, que é uma metodologia mais séria, os ministros votam ao longo de uma semana, vão proferindo seus votos em ambiente virtual, só que o ministro Flávio Dino pediu que seja marcado um julgamento, ou seja, a gente ainda nem tem que ser marcado um julgamento. Esse destaque derruba tudo o que foi feito até agora. Então a gente volta para a estaca zero, a gente zerou toda a situação, os votos que foram proferidos no plenário virtual não valem mais, e aí a gente vai ter que esperar uma data. Só que enquanto você espera, você precisa se atentar a alguns fatores que eu vou trazer aqui. Então, primeira coisa que eu quero pontuar, só para não me perder aqui no roteiro, né? Primeira coisa, gente, eu quero pontuar algumas questões em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes. Muita gente tem falado assim, não, realmente essa lógica do ministro Gilmar Mendes faz sentido, porque o texto constitucional, ele traz lá a expressão nesses casos que se referiria, ou basicamente é essa a divergência, né, gente? A gente tem o texto lá, vou até colocar aqui o texto do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, a gente tem lá uma partezinha da exceção que traz a expressão nesses casos. E aí o ministro Gilmar Mendes, ele argumenta o seguinte, ele fala, abre aspas, inicialmente entendo que esse panorama exige uma análise interpretativa quanto à correta abrangência da expressão analógica nesses casos, constante no referido dispositivo, no tocante à delimitação da atividade preponderante do adquirente para excepcionar a imunidade, isto é, se sobredita locução, numa interpretação mais restritiva, refere-se apenas à segunda parte do inciso ou se ela retoma todas as hipóteses anteriores, ampliando o campo de incidência do imposto.
E aí ele traz a interpretação gramatical, uma metodologia, né, uma forma de interpretação gramatical, ou seja, que você se atém ao texto da Constituição, e ele traz uma explicação linguística mesmo, traz uma abordagem aqui falando que a gente teria que teria uma imprecisão, ele mesmo afirma que haveria uma imprecisão, o fato desse plural, se estava se referindo às operações societárias ou às operações societárias e à integralização de capital social. Então, ele mesmo admite que há uma imprecisão, mas ele se utiliza dessa interpretação gramatical. Isso que eu considero que é a parte mais frágil do voto dele. O que é mais robusto aqui, que eu posso considerar que é mais robusto, que talvez, e esse é o risco de talvez isso aqui trazer o debate para os outros ministros se convencerem de que haveria uma restrição mesmo, né? uma abrangência dessa exceção também para as atividades imobiliárias, é a interpretação histórica, porque ele traz aí um esforço histórico mesmo, ele vem trazendo de quando foi prevista pela primeira vez nas nossas constituições essa imunidade, até a Constituição de 1988, e ele diz que nunca houve, pelo Constituinte, essa intenção de ampliar essa abrangência da imunidade, mas que sim, até pelo CTN, existiria uma restrição justamente para essas atividades imobiliárias. E aí também traz uma interpretação teológica, sistemática, falando que, aí exagerou aqui também, porque ele foi além, dizendo que essa utilização da imunidade, essa aplicação da imunidade para a atividade preponderantemente imobiliária, esvaziaria o ITBI, na verdade, esvaziaria a materialidade do ITBI, ou seja, que o ITBI supostamente não conseguiria alcançar mais essas operações. Só que, na prática, gente, o que aconteceria? É só na integralização de capital social. As outras operações dessa mesma pessoa jurídica, se eventualmente fosse fazer uma compra e venda, fazer qualquer operação no mercado com esses imóveis, tem a incidência do ITBI, não vai deixar de incidir. Até porque o município não deixaria de incidir, como já não deixa incidir. Então, e essa imunidade ela não tem aplicação automática, só para ficar bem claro, você tem que fazer todo o procedimento para fazer o requerimento desse reconhecimento da imunidade, essas questões todas. Então, assim, não existe esvaziamento. E ainda que exista um risco de um planejamento tributário abusivo, o certo seria, então, não negar para todo mundo, considerando que tudo é abusivo, não. Mas deixar valer até a própria norma antielesiva que a gente tem lá no artigo 116, parágrafo único do CTN, que permite ao fisco desconstituir, desfazer, desconsiderar operações que não tenham, que comprovadamente não tenham que tenham essa intenção de fraudar. Que aí realmente, se você abre uma PJ, integraliza um imóvel naquele capital social, abre uma PJ com a pessoa que vai comprar um imóvel, aí você faz uma operação simulada ali, você inventa uma sociedade que não existe, numa PJ que não era para existir, que não tem operação, que não tem realmente um efetivo propósito de negocial, de atividade econômica mesmo, não existe. E aí logo em seguida, depois da operação feita, só para fugir dessa tributação, você pega e xinga essa pessoa jurídica, dá baixa e desfaz a sociedade só para fugir dessa tributação. Aí isso nitidamente é um planejamento tributário abusivo e teria que, obviamente, ser tributado. Se você teve algum pagamento de ITBI, fez algum pagamento de ITBI nos últimos 5 anos, nesse contexto aqui, relacionado a uma integralização de capital social, que foi cobrado ITBI e que você acredita, pelo contexto, pela documentação, não é devido, busque uma assessoria jurídica de sua confiança para analisar se é o caso de fazer essa repetição de indébito, de judicializar o quanto antes do julgamento final do STF sair. E outra questão prática que deve ser colocada é que você deve, sim, observar, por enquanto, o que está consolidado. Então, o tema 796, ele permite essa imunidade para integralização de capital social, tributando somente o excedente, e
Se você não tem objeto social com compra e venda, aluguel desses imóveis, essa compra e venda e administração de imóveis preponderantemente, se você é gestor, se você tem uma holding ali que é apenas de participação em outras sociedades, você tem imóveis integralizados e foi cobrado do ITBI, você deve buscar essa assessoria para analisar se é o caso de uma repetição de indébito, ou se você não tem essa atividade, você já fica tranquilo, não teve cobrança, não conseguiu a imunidade, está tudo bem, mas constituir essa holding sempre com objeto social fora dessa hipótese aqui que está sendo discutida no tema 1348. E acompanhar daqui para frente. Então, assim que o julgamento for marcado, a gente volta a conversar aqui, eu volto a trazer esse tema, mas por enquanto a gente vai precisar ter essa paciência e essa estratégia, essa visão estratégica do momento. É o momento de judicializar, se for o caso, se você teve alguma cobrança indevida. É o momento de você regularizar, estruturar o seu planejamento patrimonial, observando o que já está consolidado, tá, gente? E não se basear nessas incertezas. E a lição que fica é que a gente deve sempre construir as estruturas documentais de um planejamento tributário, de um planejamento sucessório, de uma estratégia qualquer que seja, que envolva tributação, com base no que já é consolidado, no que já é uma jurisprudência, que já tem uma jurisprudência mais pacífica sobre o tema, e uma questão, uma interpretação, uma aplicação daquela legislação corretamente. E me conta aqui nos comentários se você conhece alguém que já tem uma estrutura, se esse vídeo já te ajudou de alguma forma. Eu preparei aí alguns conteúdos também para explicar outros temas aqui no canal, então já me segue aqui e até o próximo vídeo.